Olá pessoal, beleza? Meu nome é Ney Ré, sou cabeleireiro há 28 anos, sou cosmetólogo, químico e venho desenvolvendo soluções cosméticas, soluções inteligentes para profissionais cabeleireiros. E hoje, andando por vários salões de beleza, vendendo produto, conversando com cabeleireiros, venho vendo a necessidade de estar passando a minha experiência de muitos anos, né? Hoje, eu acredito que vai ser de extrema benefícios, né, para os cabeleireiros conhecer a função do pH e o que é pH, né? O que é pH? Por que temos que saber disso? Então, conhecer sobre pH é fundamental para você que está começando no ramo de cabeleireiro, né? Por que, Ney, essa questão de pH? Porque o pH, ele se refere à saúde do cabelo. Dependendo do pH do cabelo, vai se determinar a química que você vai utilizar, a força do OX, né? A altura de tom que você pode clarear, ou até como modificar essa estrutura do cabelo, tanto reconstruindo o cabelo, como transformando o cabelo em diversas cores e padrões diferentes, beleza? Então, a primeira pergunta é, o que é pH, né? O que é pH? pH tudo tem um pH, então eu quero que vocês entendam logo isso, tudo tem um pH. Então, se você pegar uma manga, tem um pH. Se você pegar o seu corpo, também tem um pH. Então, todos os corpos, né? O que significa um corpo? Um corpo é tudo que é um material macroscópico, então existe um corpo. Então, todo corpo tem um pH, né? E através das modificações, né, da oxidação, eu posso elevar esse pH. Então, eu elevo o pH ou eu baixo o pH. E como é que eu consigo identificar um pH de um cabelo ou um pH de uma estrutura? Vamos conversar aqui hoje principalmente sobre cabelo. Por que cabelo? Porque é o que a gente vai falar. Essa aula aqui é focada hoje no cabeleireiro. Então hoje o dever do Ney Ré a partir de agora é ajudar o cabeleireiro a se desenvolver cada dia mais no seu salão e buscar a fazer procedimentos cuidando, né, dos seus clientes de forma que eles possam ter um cabelo lindo, saudável e reconstruído. Beleza? Então, a gente observa nessa imagem aqui, né, que o pH ele se mede numa escala de 0 a 14. Então, como é que eu meço essa escala de 0 a 14? Né, a gente, quando está no laboratório fazendo cosmético, então a gente precisa ter a noção de pH e medir o pH dos cosméticos para que a gente entregue um cosmético com pH específico com aquela funcionalidade. Beleza? Então, o cabelo, né? O pH dele é 5. Então, eu preciso ter essa noção que o cabelo tem um pH de 5. Então, todo cabelo saudável, o que é um cabelo saudável? Um cabelo saudável é aquele cabelo brilhoso, é aquele cabelo que tem uma elasticidade, mas que quando você puxa, não compromete a elasticidade dele, né? Ele tem brilho, né? Então ele tem brilho e você sente que ele está com as escamas unidas, quer dizer, ele está mais baixo, né? Então quando a gente vê um cabelo muito oleoso, né? Um cabelo com a produção de óleo muito grande, a gente entende que aquele cabelo está com pH ácido, né? Então a gente vai entender esse conceito aqui para que a gente possa identificar um cabelo no olhômetro, né? Porque a única forma de você identificar no seu salão o pH de um cabelo é num olhômetro. Por isso que eu trouxe para vocês aqui essa imagem, né? Então essa imagem mostra uma haste de cabelo. Então nessa imagem você observa que quanto maior é o pH, mais as escamas do cabelo vão estar abertas. Quanto menor o pH, mais as escamas do cabelo vão estar fechadas. E, Ney, então quer dizer que o cabelo ácido é o melhor cabelo? Claro que não, porque um cabelo ácido demais pode provocar um excesso de oleosidade, caspa
e você possa vir aí ter problemas de queda de cabelo. Pela acidez está muito, né, muito grande, então você não pode ter um cabelo muito ácido, mas precisamos de cosmético ácido para transformar esse cabelo. Então eu preciso de um pH ácido para transformar esse cabelo quando se referimos a selagem, a progressivas. Então esses produtos hoje no mercado, eles têm um pH muito ácido. E essa acidez justamente é para que a gente consiga, através do calor da chapinha, modificar essa acidez. Mas, querendo ou não, eu preciso sempre estar com o cabelo na altura do 5. Então eu tenho que entender que um cabelo saudável, ele precisa estar na escala de 5. Então eu preciso saber o que é um cabelo saudável. Então quando eu estou andando na rua, eu vejo uma pessoa com um cabelo lindo, saudável, eu sei que aquilo ali, o cabelo está com pH equilibrado, né? Então quando eu vejo um cabelo seco, né, um cabelo opaco, eu sinto que aquele cabelo está com pH alcalino, né? Quer dizer, está seco. Então, tudo que passa do 7 para o 14 é alcalino. E do 7 para o 0 eu tenho uma acidez. Então, naturalmente, né, o nosso cabelo é ácido e não neutro, né? Então, eu preciso ter esse conceito. Então, quando eu preciso deixar o meu cabelo das minhas clientes em qual pH, Ney, ideal? O pH de 5. Porque se você conseguir sempre manter o pH de 5, você vai ter a cliente com cabelo saudável. Beleza? Então vamos para o próximo slide aqui. pH é o potencial hidrogenante que um corpo pode desprender. Eu quero dar para vocês aqui um exemplo de uma manga, né? Uma manga. Eu gosto muito de manga, então eu vou dar um exemplo de uma manga. Uma manga, ela faz o processo oposto do ser humano, né? O ser humano, ele nasce ácido. E ele se torna alcalino conforme ele vai envelhecendo, né? Então, a acidez de um bebê, né? Você pega na pele de um bebê, você sente que a pele dele é bem ácida, né? Então, quando você pega na pele de um idoso, você vê que o pH da pele dele é seca, craquelenta. Muitas vezes você faz com a mão assim, ó, e cria aquela cinza, né? Cria aquela cinza na pele. Então aquilo ali representa que o pH está elevado, não é isso? Então eu tenho que entender que a manga, ela faz um processo oposto do ser humano, porque a manga, ela nasce alcalina, né? Ela nasce seca, alcalina, e conforme ela vai amadurecendo e apodrecendo, ela vai se desprendendo o que? H+, que é o hidrogênio. Então, quanto maior a liberação de H+, maior é a alcalinidade de um corpo, né? E quanto menor a liberação, né, de H+, maior será a sua acidez. Então, quer dizer que toda vez que eu estou com a minha cliente num salão fazendo um processo de oxidação, eu tenho um desprendimento desse hidrogênio. E quando se desprende hidrogênio de um corpo, eu elevo esse corpo a uma alcalinidade, não é isso? E isso é inevitável para quem está colorindo o cabelo, descolorindo o cabelo, quem está fazendo processos aí diversos de transformação capilar, né? Porque o nosso cabelo, nós conseguimos transformar ele para qualquer forma sem danificar ele, desde que a gente entenda essa aula aqui hoje, que é muito importante, que é uma aula sobre pH, beleza? Então, eu passo a entender que não... E outra coisa, não esqueça, né? Tudo tem um pH. Então, eu preciso entender que tudo tem um pH. Então, o pH da minha pele ideal, para me dizer que a minha pele é saudável, eu preciso estar com pH de 5. Então, da mesma forma o cabelo. Então, eu preciso estar com pH de 5. Por exemplo, o oxigênio, né, que nós respira, essa mistura de oxigênio, né, porque a gente não respira só oxigênio, nós respira oxigênio, hidrogênio,
e outros elementos que eu não vou falar aqui porque não traz ao assunto, mas que esses dois componentes existe uma acidez. Então eu preciso medir essa acidez, né? Então nesse espaço vazio, que a gente chama de ar, existe um pH, que o ser humano, para conseguir sobreviver, respirar, ele precisa estar com o pH numa faixa etária. Então, se eu aumentar esse nível de pH para cima ou para baixo, eu consigo matar um ser humano através da alteração do pH. Então, é muito importante eu entender isso. Por exemplo, um peixe dentro de um aquário, ele só sobrevive com um pH que seja de 4,5 ou 4 para cima. Se for para baixo, o peixinho vai morrer, porque a água é muito ácida para ele. Beleza? Da mesma forma, os seres humanos. Então, com esse conceito de pH, eu vou saber identificar qual é o pH do cabelo que a minha cliente tem. No momento que eu sentar ela na minha cadeira, eu vou passar a observar o cabelo dela e vou saber a altura de pH que está pela saúde do cabelo dela. Então, como é que eu determino o pH do cabelo dela? Eu determino o pH do cabelo dela através da observação da saúde. Então eu sei o que é um cabelo saudável, um cabelo natural, um cabelo, mesmo que ele não seja natural, mas que ele tenha brilho, que ele tenha uma aparência que não seja opaca, né? Ou que ela seja muito oleosa. Então eu preciso trazer o equilíbrio, né? Então, vamos para o próximo slide. Então aqui nesse próximo slide, né, a gente tem aqui a haste de cabelo, né? Então mostra aqui que o 0 é ácido, o 7 é neutro e o 14 é alcalino, né? Então eu observo que o nosso cabelo está na altura do 5, então um cabelo saudável, para se considerar um cabelo saudável, ele tem que estar na altura do 5. Então eu passo a entender que quanto maior a alcalinidade do meu cabelo, mais abertas as escamas vão ficarem, né? Criando volume no cabelo. Então, eu preciso entender esse conceito, não é isso? Aqui, ele traz aqui, ó, cutículas fechadas e cutículas abertas. É importante a gente entender a estrutura do fio do cabelo, porque o cabelo, ele é formado por 3 camadas, né? Então a gente tem uma camada chamada de cutículas, né? Que é como uma escama de peixe. Então eu preciso entender até isso para o ponto de fazer uma escova no cabelo da minha cliente. Porque quando eu pego o secador e eu varro ele no sentido para baixo, né? Eu estou varrendo para cá, não é isso? Eu estou unindo a cutícula, não vamos chamar de escama, vamos chamar de cutícula, essa haste capilar. Então eu passo a fazer esse fechamento da cutícula do cabelo com o secador. Por quê? O cabelo ele tem aí mais de 70% de carbono, né? E o carbono é um material muito rígido, muito duro, muito resistente. E esse carbono, quando ele é submetido a uma temperatura, né, que nem os secadores muito profissionais, eles conseguem trazer uma temperatura de a gente conseguir modelar esse cabelo e dar a união nas escamas do cabelo. Então a gente consegue dar brilho no cabelo, a gente consegue unir as escamas do cabelo, essas cutículas do cabelo, deixando o cabelo do formato que a gente quiser, beleza? Fazendo um cachinho, fazendo o que a gente quiser. Por quê? Porque a gente tem que entender o princípio. Se o cabelo ele é feito com escamas, né, que ele vai formando essas escamas, sobressaindo uma sobre a outra, a gente tem que entender que se a gente varrer com essa temperatura do secador para baixo, ó, mas aí muitas vezes eu chego num salão, o cabeleireiro está fazendo assim, ó. Imagina o que eu estou fazendo. Eu estou abanando, né? Então abanando quer dizer eu estou abrindo a escama, né? Abrindo a escama e fechando a escama, abrindo a escama e fechando a escama. Então não é a forma correta de se escovar um cabelo. Então eu preciso entender que a haste do cabelo ela tem essas escamas. Então eu preciso trazer o secador. Então eu preciso levantar o secador e trazer, ó, como se fosse varrendo uma casa, entendeu? E quanto mais
temperatura no cabelo, mais brilho e mais fechamento de cutícula. Aqui eu trouxe alguns exemplos para que vocês possam ter alguns exemplos básicos, né, sobre cosmético. Então, por exemplo, o shampoo da Natural Quântica, eu mesmo faço 3 tipos de shampoo. Por que eu preciso de 3 tipos de shampoo? Eu preciso de um shampoo, né, com pH de 5, que é esse shampoo, que é um shampoo que a cliente vem no salão toda semana, lava o cabelo, faz escova, ela usa no dia a dia esse shampoo. Eu tenho um shampoo, né, da nossa linha Quanto, que tem um pH de 6, para que ele possa estabilizar essas luzes, muitas vezes na hora que eu estou passando um shampoo, né? Depois eu vou explicar sobre a questão dos íons que esse shampoo ele consegue capturar e tirar essa dureza do cabelo para que haja uma penteabilidade na fibra do cabelo, beleza? Mas o shampoo no pH de 6, ele serve mais para estabilizar o cabelo, né? Então, quando a Anvisa diz que um shampoo infantil ele precisa estar na casa do 7, é porque uma criança é muito ácida, então eu não posso utilizar mais produto ácido no cabelo dela. Eu preciso utilizar um shampoo com pH mais alcalino. Então, quando se fala em shampoo de criança, nós estamos falando de shampoo com pH de 7. Mas isso só cabe para bebês, para as crianças, entendeu? Porque ela precisa de um shampoo que não deixe ela tão ácida, né? Que aí vai criar uma caspazinha no cabelo do bebê e você não vai querer que aconteça isso aí. Então a Anvisa, ela já vê e ela já especifica que produtos para criança tem que ter um pH neutro. Então você sabe agora por que a Anvisa quer um pH neutro no shampoo da criança. Porque a criança ela é ácida e não alcalina. Então eu preciso tirar, não ficar usando produtos muito ácidos. Por que você não pode dar refrigerante a uma criança? Porque a criança já é muito ácida. Então você bota lá muita acidez. Então esse átomo, né? O átomo, ele precisa ter um equilíbrio, certo? Quando eu tenho um corpo desequilibrado, com um pH muito ácido, eu passo a fazer com que esses elétrons eles passem a orbitar na órbita fora desse núcleo. E aí ele passa a fazer ligações com outros, né? Com outros elementos. Então, daí onde vem muitas vezes um câncer, né? Então, um organismo que ele é muito ácido, ele desenvolve um câncer, porque esse íons, né, quer dizer, esse elétron que tem que orbitar dentro do seu núcleo, ele passa a orbitar fora do núcleo. Então, a alcalinidade e a acidez, eu preciso saber que corpo é esse, qual é o pH ideal para esse corpo, para que eu possa manter qualquer corpo saudável, seja ele um cabelo, uma pele, uma unha ou um ser humano por completo. Beleza? Então, eu tenho aqui também um pH de 9, um shampoo com pH de 9. Mas por que eu quero um shampoo com pH de 9? Porque geralmente, quando a gente usa um pH de 9, o que a gente faz com as escamas do cabelo? A gente abre as escamas do cabelo, né? Então a gente deixa as escamas do cabelo abertas. Então, quanto maior a escama estando aberta, mais absorção de qualquer outro produto que eu colocar vai absorver mais. O cabelo é formado por 3 camadas. A primeira camada é chamada de cutícula, a segunda camada é chamada de córtex e a terceira camada é chamada de medula, onde há uma conexão, né? Um tubo conectivo que conecta as glândulas sebáceas, conecta toda a sua derme, hipoderme, conecta toda aí essa glândula sudoríparas e essas fibras de colágeno e todos esses emaranhamentos que a nossa pele, né, o nosso couro cabeludo tem dessas camadas, né, de cada elemento. Então, assim, a gente precisa saber essa questão do fundamento do pH, entendeu? Então, a gente agora começa a entender o pH. A gente começa a entender. Então, por exemplo, eu vou utilizar um condicionador. Por que eu faço um condicionador num pH de 4,5? Porque eu quero mais desmaio à fibra, eu quero mais fechamento de cutícula, não é isso? Então eu preciso utilizar um pH de 4,5.
Entendeu? E aí nas máscaras nós temos as máscaras, né? As máscaras nós temos num pH de 5, porque a gente vai querer depositar dentro desse cabelo, então a gente não precisa de um pH muito, uma máscara de hidratação, né? E nós temos aí também os bálsamos, né? Os bálsamos, eles também vão estar num pH de 3, né? As selagens hoje no mercado que alisa cabelo também vão estar no pH de 2. Você vê ali os nossos OX, né? Nossos oxidantes. Muitas vezes as pessoas acham que o oxidante é alcalino, né? Mas o oxidante não é alcalino, quer dizer, a água oxigenada não é alcalina. A oxigenada, ela é ácida, mas ela é feita com o quê? Com peróxido de hidrogênio. Então, esse peróxido de hidrogênio, quando ele entra em contato com a amônia da tinta ou a amônia do pó de colorante, vai começar um processo chamado de oxidação. Então, se você colocar no dicionário oxidação, quer dizer desprender hidrogênio de algo. É o que a gente falou lá no começo. Quanto mais liberação do H+, maior alcalinidade. Quanto menor o desprendimento do H+, menor a acidez. Beleza? Vamos para o próximo slide? Então tá aqui, né? A gente consegue observar aqui, ó, nessa imagem microscópica, né? Então a escala de danos dos fios. Você vê aí um fio quebrado, né? Você vê um fio saudável, como ele poderia ser, né? Um fio. Então a gente, né, que é cosmetólogo, então a gente busca conhecer todos os elementos, né, do cabelo para que a gente possa fazer essa reposição. Porque o que é um ser humano? O ser humano é uma estrutura atômica, né, de elementos que ele mesmo consome ou que ele passa a gerar através do seu organismo, porque somos um organismo, não é isso? Então, eu preciso entender que não só eu sou um organismo, mas como todo o universo que me cerca é um organismo. Então, tudo está em constante movimento, não é isso? Então, eu passo a observar aqui as imagens no microscópio e o que seriam os danos causados pela falta de conhecimento do pH, beleza? Então, vamos aqui para o próximo slide. Aqui no próximo slide, é muito importante esse slide, né? Então, esse slide aqui, eu acho que ele é um dos mais importantes. Por quê? Porque hoje nós temos a água, né? Então, a água, ela é um solvente universal. Então, não esqueça dessa palavra, tá? Então, todo mundo que estiver assistindo esse vídeo, não esqueça dessa palavra. Ney, o que é a água? A água é o nosso solvente universal. Então, tudo é diluído na água, né? Então, como é que eu vou diluir alguma coisa? Então, eu uso água. Então, existem os componentes que são diluídos em água e os componentes que são diluídos em outros materiais, como glicerina, né? Eu posso utilizar os álcools, que são vários, os ésteres. Então, assim, são muitas outras coisas, mas vamos falar de um solvente universal, nós estamos falando da água. Então, para o cabeleireiro conhecer a água que tem no seu lavatório é muito importante. Por que a água é muito importante? Porque a água é onde vai estabilizar o pH do cabelo. Então, você tem uma ferramenta fundamental, uma ferramenta que não vai custar muito dentro do seu salão, que é a água, e você precisa da água para trabalhar. Então, a água ela vai estar com pH entre 6 e 7. Então, eu tenho que entender que um pH de uma água, da água, fica entre 6 e 7. E quando eu falei para você lá atrás que a gente tem um shampoo com pH de 6, e aí nós falamos que a gente precisa fazer o quê? Estabilizar o cabelo. Então, a gente precisa trazer, né, o cabelo para um pH de 6. E aí, com o pH de 6, a gente consegue colocar outros componentes, porque a gente está numa base de neutralidade ali. Agora, qual é o problema de não conhecer isso? Qual é o problema de não conhecer isso, né? Vamos dizer que a cabeleireira fez uma selagem no cabelo de sua cliente. Ela fez uma selagem no cabelo da sua cliente, da cliente, né? Você, cabeleireira, fez uma selagem no cabelo da cliente. O que foi que a gente falou sobre a selagem? Que a selagem tem um pH de 2. Então, se eu uso
uma coloração após, e né, coloco em cima de um pH de 2, uma coloração que vai ter aí na sua, vamos dizer aqui, ó, eu tenho bem aqui, ó, aqui, ó, coloração para cabelo, bem aqui, ó, coloração permanente. Vai estar na escala do 10, tá vendo aqui, ó? Bem aqui, na escala do 10 tem aqui, ó, coloração permanente, descoloração 11, né? E tem os relaxamentos aí na casa do 12, 13 e até 14, dependendo da solda que eu esteja estar usando, beleza? Então, eu sei que o meu cabelo está com um pH de 2, porque eu acabei de passar a chapinha, né? Eu passei o produto, passei a chapinha e aí agora a cliente quer fazer a coloração do cabelo, quer colorir o cabelo. E aí, se eu colocar em cima desse cabelo um produto que tem um pH de 10, o que é que vai acontecer? Esse cabelo vai desestruturar, quer dizer, ele vai emborrachar, ele vai quebrar, ele vai partir, ele vai estourar todo, porque ele não aguenta, né, uma alcalinidade de 10 em cima de um corpo onde o pH está 2, né? Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso utilizar água. Então, a água é o quê? O meu solvente universal. Então, eu vou aumentar, elevar o pH do cabelo, né? Então, como é que eu elevo o pH do cabelo? Eu passo a fazer o quê? Eu passo a molhar esse cabelo após que eu terminei a chapinha. Então, eu terminei a chapinha, vou lá, pego o secador, esfrio o cabelo da cliente, obviamente, porque eu não vou levar a cliente com aquele cabelo quente lá pro lavatório, então eu vou esfriar o cabelo dela, né? Então, por isso que todo secador tem o seu botão frio lá. Então, eu vou esfriar esse cabelo e, em seguida, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar e vou molhar esse cabelo, molhar, muita água, água, e vou usar o quê? Um condicionador. Então vou começar a usar um condicionador, passo um condicionador ali e vou lá e vou molhando. Ah, Ney, mas tá bom, já molhou. Não preciso. Meu objetivo aqui é elevar o pH. Então eu sei que eu não posso molhar pouco, então eu preciso molhar o cabelo, passar um condicionador, sentir que ele absorveu toda essa água, entendeu? Para poder ter certeza que esse pH já não está mais num 2, né? Num 2. Qual é o problema hoje de muita selagem no mercado? E que muitas vezes a pessoa fala assim, eu fiz a selagem e não deu certo. Por que você fez a selagem e não deu certo? Porque justamente você precisa de um pH de 2 para quebrar os ligamentos do cabelo. Então você precisa de um pH de 2. Porque através da passada de chapinha, né, eu preciso passar a chapinha, eu preciso com essa temperatura contínua, depois nós vamos fazer uma aula sobre escova e chapinha, porque eu vejo muita gente pranchando de uma forma incorreta, e tudo existe a forma correta de se fazer, então existe a forma correta de se fazer uma escova, porque, por exemplo, eu tenho 28 anos de cabeleireiro. Eu nunca cheguei de noite em casa para dizer assim, eu estou cansado porque eu fiz muita escova no cabelo. Claro que não, porque eu tenho certeza que quem escova o cabelo é o secador e não a escova. Então eu tenho uma escova na minha mão para alinhar o cabelo, mas quem faz a escova é o secador. Então eu preciso de movimentos. Então eu sei a posição que eu preciso me pôr, né, do lado da cadeira para que eu não chegue cansado em casa e não chegue aí destruído na minha casa devido ao trabalho do dia a dia, porque eu vou estar fazendo esse trabalho todos os dias. Então, se eu não aprender a fazer da forma correta, eu sempre, daqui a pouco, eu vou estar desenvolvendo uma bursite, desenvolvendo uma dor, e aí isso que a gente não quer, né? Então, na próxima aula, eu vou estar aí, já conversei com a Lana aqui, a Lana é a menina que trabalha mais eu falei, Lana, em benefício de muitas pessoas aqui, eu queria que você cedesse o seu cabelo, que o seu cabelo é cacheado, para que a gente possa mesmo ensinar as pessoas a fazer uma escova, a fazer uma chapinha, que eu acho que vai ser de muito proveito, né? Muita gente está aí aprendendo na tora mesmo, para ganhar o pão, e eu vejo que também eu fui assim, comecei assim, motivo todas as pessoas que estão aí guerreando, lutando, entendeu? Tiro o chapéu, bato palma para vocês, porque são os guerreiros. Eu vivi muitos anos da minha vida assim, né? Acordando de manhã cedo e vivendo apenas de fazer cabelo. Então,
eu tenho que entender que a água, ela tem, ó, ela é o mais importante. Então eu sei que a água, por exemplo, no nosso corpo, né, o nosso corpo, quem é o veículo do nosso corpo, né? Quem é o veículo do nosso corpo? O veículo do nosso corpo é o sangue. Então o sangue ele transporta, né, todos os nutrientes para todo o corpo. Então a gente tem o sangue para transportar. Então nós temos a água, né, para transportar. Então é o nosso solvente universal. Então a gente precisa dessa água, beleza? Então tá aqui, ó, em uma garrafa de água mineral tem no seu rótulo as seguintes composições. Então eu vou ter cálcio, sódio, magnésio, ferro, né, bicarbonato, eu vou ter nitrato. Então eu vou ter um monte de elementos químicos, que esses elementos químicos que eu citei o nome, dá dureza no cabelo, né? Faz com que o pente, ó, trave no cabelo, porque existe esses íons, né, que são esses elétrons. Então esses íons presentes na água do seu lavatório, na água que a gente chamamos de água dura. Então essa água dura, ela tem a presença desses íons. Então quando a gente fala que eu preciso molhar o cabelo e passar um condicionador, é porque o condicionador tem a função de capturar os íons, né? Porque ele tem um elemento que tem uma cabeça positiva e uma cabeça negativa, onde ele captura íons tanto positivo como negativo. Então ele vai capturar esses íons aí da água dura, que são esses elementos que cria dureza no cabelo. Então eu preciso ter um condicionador, não é isso? Então, quando eu tenho um condicionador, eu passo a eliminar o cálcio, o ferro, o fósforo, o magnésio, o bicarbonato, todos esses componentes que criam dureza no cabelo, eu passo a capturar eles e eliminar eles com um condicionador. Então, todo condicionador tem a função de capturar os íons, beleza? Então, eu preciso usar um condicionador. Porque se ele não tiver condições, se ele não capturar esses íons, ele não é classificado como um condicionador, beleza? Então, sempre eu falo também aqui que um shampoo ele não só lava, tá, pessoal? Não só lava. Um shampoo que só lava não é shampoo, é um detergente. Porque um shampoo, para ser considerado um shampoo, ele precisa ter uma fase aquosa e uma fase oleosa, né? Para que eu preciso dessa fase oleosa? Eu preciso dessa fase oleosa para repor o meu filme hidrolipídico, que essa água dura vai estar removendo junto com esse sulfato e esses surfactantes que estão presentes no shampoo, certo? Por quê? Por mais que o shampoo não contenha sulfato, mas eles têm os tensoativos, que são os surfactantes. Não significa que um surfactante existe sulfato, certo? Porque é um processo de fabricação de cada tensoativo, beleza? Então, eu passo a entender que a minha compreensão da água que eu tenho uma água, então eu preciso saber que essa água, ela estabiliza o pH, né? Então, ela tem um pH de 6, entre 6 e 7, não é isso? 6 e 7. Muitas vezes você vai no restaurante, chega lá e me dá um H2O de limão, né? Pede um H2O de limão. Aí você acha que está tomando água, né? E aí você está tomando um produto muito ácido, pelo contrário, muito ácido. Você pegar uma fitinha de pH e enfiar ali dentro, você vai ver que o pH vai estar na casa do 3, né? Muito ácido. Então o seu organismo não foi feito para estar recebendo essa bebida ácida. Então eu preciso utilizar essa bebida com essa água e todos esses elementos, porque esses elementos que estão presentes na água é que constituem o nosso corpo. Então nós precisamos desses elementos, né? Então quando nós, por exemplo, eu vou fabricar um cosmético, eu utilizo água deionizada ou água destilada, porque eu estou falando só de água. Então quando eu falo água, eu estou falando de H2O. Então eu estou falando de oxigênio e hidrogênio. Eu não estou falando de fósforo, de ferro, de potássio, de magnésio,
Estou falando de H2O, quer dizer, eu tenho 2 moléculas de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então eu tenho a água. Então a Anvisa, né, e o Conselho Regional de Química determina parâmetros para que eu possa utilizar a água, né, para esse cosmético. Então a água que eu utilizo para fazer um cosmético, ele tem que ter um pH de 7. Então a água pura, para se considerar água, nós estamos falando de água pura, quer dizer, H2O. A água que tem esses outros componentes é conhecido como outros termos, como água mineralizada, ou água dura, ou água tratada, beleza? Ou água mesmo da natureza. Mas a água que nós utilizamos no laboratório, ela é uma água deionizada ou uma água destilada, beleza? Então a gente separamos, tiramos todos esses outros elementos presentes na água, beleza? Então eu acredito que hoje foi de muito proveito essa aula. Eu acredito que você agora tem uma noção do que é o pH, como identificar o pH e como usar a água para também estabilizar o seu pH, para que você possa colocar produtos alcalinos em cima de produtos ácidos e saber como colocar produtos ácidos em cima de cabelos que foram alcalinos, que estiveram alcalinos. Então, porque eu preciso alterar o pH utilizando água e condicionador para que eu possa neutralizar esse pH, que vai ficar na casa aí dos 6, beleza? Olha, pessoal, eu sou o Neyher, né? Vou estar sempre aqui com vocês, né? Ensinando, passando para vocês a minha experiência de 28 anos como cabeleireiro, né? Quero mostrar para vocês conceitos de cosmetologia, hoje com a fábrica de cosmético, fabricando cosmético livre de substâncias tóxicas e derivados de petróleo, né? Também estou aí com o meu canal também do Neyher, onde vou estar falando sobre física quântica, sobre desenvolvimento pessoal e marketing pessoal, beleza? E autodesenvolvimento na questão física, psíquica, mental e espiritual, beleza? Então, gente, muito obrigado. Segue nosso canal. O nosso Instagram é natural_quântica. O nosso Instagram é natural_quântica. Então, você pode colocar aí no nosso Instagram natural_quântica. Não, natural_quântica é o nosso Instagram. Nosso Facebook, Natural Quântica. O nome da nossa empresa é a Cosmética do Futuro, fabricação de cosmético e comércio limitado. Você também que deseja fabricar o seu cosmético, ter a sua própria marca, você pode nos procurar e buscar aí terceirizar a sua marca e muitas vezes eu vou lhe ajudar a desenvolver os seus produtos, ajudar você a colocar um produto no mercado, se isso for o seu sonho. Beleza? Gente, obrigado e até a próxima, se Deus quiser.